Dia 4 de maio, a equipe da plataforma Connect Smart Cities e a Rádio Ônibus visitaram o terminal metropolitano de Campo Limpo, um dos bairros periféricos mais populosos da zona sul de São Paulo, para conversar com o diretor de Novos Negócios e Inovação do Grupo Socicam, Vanderlei Galiego, e sobre o cenário de avanços, perspectivas e desafios nos serviços de atendimento aos usuários, controle e operações e transporte de milhares de passageiros diariamente. A Socicam é um grupo de referência no mercado de infraestrutura de mobilidade da América Latina. Com mais de 50 anos de experiência, o conglomerado atua com a oferta de soluções estratégicas para a administração de tráfego de pessoas em vários segmentos de transporte coletivo, rodoviários e urbanos, aeroportos e terminais marítimos. Sua missão é priorizar sempre o bem-estar e a qualidade de vida do cidadão. Primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo e Parque da Mobilidade Urbana, direto do terminal Campo Limpo, aqui na conhecida periferia de São Paulo, para um bate-papo muito legal, conversar com o diretor de Novos Negócios da Socicam, Vanderlei. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio móvel. Uma grande honra poder estar contigo aqui para um assunto tão importante que é a mobilidade urbana, junto com o Parque da Mobilidade Urbana. Obrigado pelo convite, Henrique Estrada, e todos os ouvintes da rádio. Eu também sou um ouvinte e o prazer é meu estar aqui nesse bate-papo, falando um pouco de mobilidade, um assunto que a gente é apaixonado, e em especial nesse momento da PMU, da Parque da Mobilidade Urbana, que está prestes a acontecer, e vai ser um prazer estar lá também. Bom, Vanderlei, falar de algo que a Socicam tem vocação, né? Não é à toa que foi eleita uma das 100 empresas mais influentes, né, no setor de mobilidade de 2023. Um estudo feito recentemente pela plataforma Connect Smart Cities, né? Junto com a Mobilidade Estadão. Um momento importantíssimo. O que você atribui, né, esse momento tão importante de uma empresa que tem vocação para esse tipo de negócio, né? Que estamos no caminho certo. Ou seja, esse reconhecimento ele celebra um esforço de uma empresa que completou aí 50 anos, já estamos com 51 anos, e que sempre teve a área de transporte, de mobilidade humana e urbana envolvida no seu dia a dia, nos todos os seus modais, né? A gente atua no modal terrestre, no modal marítimo, no modal aéreo, mas não transportamos as pessoas, mas nós somos um meio de acesso a essas pessoas àquele momento especial de embarque e desembarque em qualquer que seja o modal de transporte. E um reconhecimento desse por especialistas, em especial parceria também com o Estadão, mostra que o que a gente tem feito nesses 50 anos está no caminho certo. E só começamos, especialmente na mobilidade urbana das cidades, a gente só começou agora. A gente tem nos próximos 50 anos muita coisa para mostrar ainda, que é uma área que a gente acredita muito na empresa, do potencial das cidades e da capacidade delas se desenvolverem e desenvolver a sua comunidade no entorno com a presença fortalecida de um bom terminal. Vanderlei, hoje se fala bastante em ESG, algo muito importante, inclusive, as empresas se adaptando a esta realidade também. Você disse 50 anos e é só o começo, tem muita coisa para acontecer. Quais as ações práticas que a Socicam vem trabalhando o ESG? Bom, o ESG é uma modernidade, né, do momento, e eu acho que a Socicam já pratica isso muito antes dessas letras ou antes de balanço, responsabilidade social, responsabilidade socioambiental, que vigorou também nos 20 anos atrás, aproximadamente. Mas o que nós fazemos é muito simples, é melhorar a vida das pessoas. Essa é a nossa essência, né, e o nosso propósito. É o que nós fazemos todos os dias aqui no terminal, por exemplo, e em todas as nossas operações. E isso equivale à acessibilidade, sinalização, identificação visual, quer dizer, deixar a vida mais fácil de ir e vir. E especial para todas as pessoas. Sem respeito, equidade com todas. Independente de origem, forma, o terminal é o espaço mais democrático que as pessoas podem acessar para conseguir partir e chegar e ter serviços e facilidades naquele equipamento de forma com respeito, com cidadania. Como exemplo, a gente pode falar aqui dos terminais urbanos, da PPP de terminais urbanos, para não falar só de São Paulo, falar um pouquinho também do Nordeste, de Recife,
dos terminais metropolitanos da região de Recife, que iniciamos essa PPP em janeiro de 2022, e em apenas 15 meses do nosso contrato de 35 anos, nós já conseguimos melhorar a vida de milhões. É impressionante. Estações de BRT que ligam o eixo leste-oeste, norte-sul da região metropolitana, ligando 6 municípios, estavam completamente destruídas, muitas delas, né? Infelizmente a pandemia agravou, né, a falta de uso do transporte em alguns momentos, e o vandalismo e aquelas infraestruturas foram cada vez mais penalizadas. Nós assumimos em janeiro, e quando já chegamos em abril do ano passado, de 2022, inauguramos, por exemplo, o que será a geração 2.0 das centrais de controle, que nós criamos e batizamos como Core. Core. É muito mais daquele CCO que a gente conhece, né, dos modais de transporte, que tem uma capacidade de monitoramento, de atuação, mas o nosso Core é muito uso de inteligência artificial e machine learning. As nossas câmeras, elas estão aprendendo com o dia a dia das operações, de acordo com o seu horário pico, do seu dia da semana, do seu mês do ano, que existem variações no transporte. Os meses de férias tem um outro tipo de ocupação, os meses mais intensos, os dias de prova, quando tem o Enem, por exemplo, tem uma outra tipo de particularidade na operação. E quando a gente tem câmeras e sistemas que têm a capacidade de fazer uma leitura do que é normal e do que é anormal, a gente consegue, com muitos mais olhos do que os humanos, né, conseguir ter uma operação muito mais precisa, um tempo de resposta muito mais rápido. Algo saiu fora de qualquer ponto normal, que inclusive a câmera entende que ela vive, ela tem uma vida desde abril do ano passado, ela está lá aprendendo, observando, e ela está memorizando, e ela acontece alguma coisa fora de um determinado padrão, e imediatamente os nossos colaboradores são avisados pelos seus celulares, e o nosso Core já está atuando, onde que aquela imagem ganha uma certa notoriedade e audiência na nossa central de controle. Isso já está presente em todos os terminais? Esse já está presente em parte dos terminais de Recife, vão estar agora na totalidade dos 44 terminais, que é da região metropolitana de Recife, 26 terminais da região metropolitana de Recife e 44 estações do BRT. São muitos números, muitos equipamentos, nós que temos mais de 100 terminais no Brasil. E também vai estar aqui em São Paulo, nós que iniciamos a PPP dos terminais urbanos do bloco noroeste aqui da cidade de São Paulo, no último novembro de 22. Vamos iniciar as obras de intervenções que vão melhorar ainda mais os terminais aqui da cidade de São Paulo, que já são uma boa referência de mobilidade, mas que vão ter uma inovação, quer seja do aspecto físico, de ambiente, de conforto e segurança, mas especialmente de tecnologia. Vão ser equipamentos completamente modernizados. Há diferenças que nós vamos ter entre as nossas operações e aeroportos, que variavelmente a gente usa como uma referência de conforto, de satisfação, vão se reduzir cada vez mais. Essa é a nossa ideia. Seria um padrão para todos os tipos de terminais. A ideia é chegar assim. A ideia é chegar assim. A ideia é que as Oscan tenham, de acordo com a particularidade de cada operação, claro, de cada uso, de cada volume, de cada modal que ali utiliza, mas a ideia é que nos nossos próximos 50 a gente consiga desenvolver um padrão que as pessoas se sintam em casa, mas durante o momento entre viagem, que é o momento do terminal. A gente calcula ali que num avião a gente gasta um pouquinho mais de tempo, a gente fica 1 hora, 1h30, 2 horas no aeroporto. No terminal rodoviário esse tempo reduz um pouquinho, cai pela metade, às vezes no terminal urbano são alguns minutos. Então o tipo de experiência do nosso cliente, ele é diferente para cada modal, só que ele é o mesmo. Às vezes ele pode estar embarcando num terminal urbano para ir para um terminal aéreo, fazer um embarque, e depois vai chegar no terminal rodoviário na outra cidade que ele dirigiu. E a nossa atuação, como é para os 5 estados do Brasil, é a estratégia de oferecer a mesma qualidade de serviço, o mesmo padrão de atendimento que a gente quer oferecer. Então, para nós, o ESG está na veia. É dia a dia, é todo dia melhorar a vida das pessoas. Todo dia levar acessibilidade universal para as pessoas nesses equipamentos que passam milhões de pessoas por dia é essencial. Essas pessoas têm que ser completamente atendidas da mesma forma como qualquer outra pessoa. Como se não bastasse isso, que eu estava dando o exemplo das estações de Recife, nós podemos usar um terminal urbano de Salvador,
que infelizmente por motivos passados não tinha gestão e manutenção e conservação nos últimos, antes de nós entrarmos em 2015, aproximadamente ficou de 2005 a 2015 sem manutenção. Tinha 11 escadas rolantes que não funcionavam há aproximadamente 10 anos. E é um terminal que, para você, 11 escadas rolantes, quer dizer que ele está com um desnível em relação ao seu pico e à sua vala muito grande, né? Você tem que subir vários lances de escadas físicas. E imagina todos os dias, 5 dias na semana, ida e volta, e na outra semana assim, e no outro ano também. Hoje esse é um terminal referência. Esse é um terminal da Lapa, em Salvador, é um terminal que tem uma Bluefit dentro do terminal. As pessoas guardam a energia das escadas físicas para gastar nos equipamentos corretos da Bluefit. Legal, é? Mas nós temos também uma clínica médica dentro do terminal de Salvador. As pessoas, isso é levar facilidade, economia de tempo para as pessoas, conforto. Então vou para o meu trabalho, vou para o meu destino acadêmico, qualquer que seja, vou passar no terminal. Temos um mini mercado também. Aquela compra do consumo do dia, complementar o jantar, o almoço, também está presente no mini mercado dentro do terminal. Esse é um terminal que já iniciou na Lapa Salvador um pouquinho mais de anos, e essa mesma ideia vai estar em todos os nossos. Todos? Em todos o terminal é um gerador de negócios, né? Você pode ter aqui inúmeras possibilidades, que você já mencionou aí, né? E tudo isso sem atrapalhar essa locomoção, a dirigibilidade dos profissionais manobrando os veículos, né? No caso dos ônibus, né? Tudo isso muito bem pensado estrategicamente para garantir segurança, né? Exatamente. Os terminais originalmente, há muitos anos atrás, eles eram pensados como ponto de integração multimodal, ali, qualquer que seja a operação da época. E preservava muito a segurança, e eu acho que ela é essencial, com certeza. Mas a gente precisa fazer com que aquele equipamento leve mais facilidade, acessibilidade, conforto e conveniência para as pessoas no dia a dia. Se é só um equipamento bruto, né? Embarque, desembarque, vou embora, você perde o apelo dele. E aí o que é perder o apelo? Quando eu trato muito nossos clientes como clientes mesmo do transporte. Ele é o nosso cliente do terminal. Não usuário, é o cliente. Não mesmo. É usuário, passageiro, Deus me livre, embarque, essas pessoas usam esses nomes terríveis. O nome é o nosso cliente e a gente precisa tratar como nós queremos ser tratados no serviço bancário, no serviço de telefonia, de comunicação, de televisão, qualquer que seja. Porque se não for bem tratado, o que aparece? A concorrência. E o que aconteceu nos últimos 10 anos, né? A gente pegar a chegada do Uber, os aplicativos e tudo mais, ele viu um espaço que tinha clientes não sendo bem atendidos na hora de se locomover do ponto A ao ponto B. Ele falou, não, peraí que eu vou levar um carro com ar-condicionado e umas balinhas e uma água. E o preço não é tão diferente assim. Então, depois todo mundo estocou, que começou a reduzir a demanda, porque houve uma concorrência de um outro serviço. Então, a cadeia de transporte já percebeu isso já faz um certo tempo e nós fazemos parte dela, que precisamos atuar com o nosso respeito ao nosso cliente e pensar em diversas formas de levar esses atributos: conveniência, facilidade e economia nas nossas operações. E em cada membro do transporte, o empresário de ônibus ou um aéreo ou qualquer que seja marítimo, também levar os mesmos ideias, né, para se competir. Não, eu brinco com todos, né? O nosso competidor não é um outro operador de terminal ou um outro modal. Meu principal competidor são os carros. É a Toyota, é a Volkswagen, é a Fiat. Esses são os meus competidores. Enquanto essas pessoas estiverem locomovendo pessoas, elas não estão nos ônibus, não estão no meio de transporte compartilhado, que não tem nada mais responsável e sustentável do que um transporte por ônibus, né? Quando a gente vê em termos de economia, em termos de monóxido de carbono emitido nas viagens, é muito mais sustentável estar com ônibus. Wanderley, eu sinto falta nos terminais, e aí eu acho que não é uma questão somente de quem administra, né, o seu espaço físico, mas também algo para ser pensado até com o plano diretor de cada município, né? Que é a questão de, por exemplo, às vezes o ônibus, ele não me deixa em casa ou não me pega na porta de casa, né? E nós estamos falando de regiões, principalmente aqui, periferia de São Paulo, nós estamos aqui do lado de Taboão da Serra, né, muito próximos, né? Então nós temos essa passagem, né, de gente de outros municípios constantemente aqui. E por muitas vezes, a pessoa às vezes acaba desistindo de não fazer essa experiência no ônibus,
porque a experiência dela de deixar o automóvel estacionado aqui próximo ou até a bicicleta não é uma experiência positiva, porque falta espaço. Onde ela vai deixar? Eu penso que todo terminal deveria ter um estacionamento, tanto para veículos, né, quanto para bicicletas ou motocicletas, que depois pudesse proporcionar essa ida do passageiro quando ele quisesse ir, com essa integração que o terminal proporciona, né? Já foi pensado nisso, foi estudado, foi conversado sobre esse assunto? Claro, não só foi pensado, existem alguns terminais nossos que oferecem esse tipo de facilidade. O mais próximo, incluído aqui no nosso contrato de São Paulo, é o terminal de Pinheiros, que também já tem um espaço para estacionamento, que já funcionou há muito tempo, e a gente vai reativar também para novas demandas. Mas eu acho que quando a gente passa a pensar o cliente como realmente ele é, a gente começa a entender a jornada do cliente no seu consumo, que eles chamam de customer experience, né? Vamos tentar entender para customizar a melhor experiência para o nosso cliente. E isso a gente faz constantemente nas nossas operações. Fizemos um grande programa antes da pandemia. Infelizmente a pandemia deu uma atrasada em todo o mundo do setor, mas a gente está restabelecendo esse trabalho, porque os nossos terminais, eles têm, primeiro, capacidade física de comportar. Você fala, mas são investimentos altos. São investimentos altos, mas outra coisa que nós temos hoje é a estabilidade contratual e o contrato de longo prazo. Eu dei um exemplo lá de Recife, contrato de 35 anos, que está no primeiro ano. Aqui de São Paulo, contrato de 30 anos, que está nos primeiros meses. Então a gente tem essa capacidade de fazer a leitura correta da necessidade da região para complementar com aqueles serviços e facilidades que eu comentei. Os terminais da periferia, como você estava citando como exemplo, eles têm uma missão ainda maior, de deixar de ser periferia e serem o centro daquela comunidade. Né? É o efeito pedra lançada na água, né? Aquele efeito de desenvolvimento que faz naquela água quando você joga na lagoa. Os terminais, como eu falei, originalmente foram construídos para ser pedra bruta, passagem rápida, ônibus e pessoas. Mas quando você começa a pensar ele, como eu estava dando o exemplo de Salvador, como um polo de negócio, de serviços e facilidades, estas coisas agregadas de complementariedade, da multimobilidade, o veículo elétrico, o veículo por aplicativo, como eu falei no começo, nosso espaço tem que ser o mais democrático possível, bicicletário, patinetes, todos os modais que tiverem, estacionamentos particulares também, vão estar integrados nesse espaço, no espaço do terminal. Tem as limitações físicas, um lugar ou outro, mas acho que o mais importante é a iniciativa de fazer a leitura correta daquela região, daquele bairro, e ver se ele não pode ser aquela pedra indutora de desenvolvimento ali, que é muito, como foi o caso da Nova Lapa e Salvador, onde não existia nada, e muito pelo contrário, existia tudo que tinha de errado existia no terminal, e hoje existe tudo, existe comércio, existe vida, existe faculdade fazendo provas de cursos EAD dentro do terminal. Então você cria um mecanismo que ele se retroalimenta. E aí você vai se identificando novas possibilidades, né? Quando você tem a frequência cativa daquele cliente, você vai conseguindo oferecer novas facilidades e soluções. Então, realmente, os espaços hoje, os terminais, eles vão ser totalmente diferentes, não só pela Suscan, mas para o futuro. Os novos terminais precisam ser concebidos desta forma, mais integrativo possível. Infelizmente, no Brasil isso não é uma verdade, não é de um governo ou de outro, ou de qualquer estado ou região. É uma dificuldade no planejamento do poder público na hora de execução com alguma coisa organizada, de um empreendimento que está saindo ao lado, com um novo metrô que pode passar por ali e tudo mais. Mas quando tem um privado com métricas de qualidade do serviço, em especial que tem esse olhar de tratar muito bem o cliente, com certeza ele vai estar falando, não, mesmo que eu tenha aqui, vai sair alguma coisa daqui 6 meses naquele espaço, daqui 10 anos um novo metrô, mas ele já vai estar pensando como integrar da melhor forma. O privado ele é mais ágil, ele tem essa iniciativa, dispensa a licitação, não tem essas características que o poder público tem. Então essa agilidade, quem ganha é o cliente de transporte. Muito bom. Pra gente, já pro finalzinho, pra gente encerrar, eu tô vendo aqui, li essa história aqui, a descoberta da Carol, né? A possibilidade de experiência, né? Mais uma experiência que começa desde pequeno. Essa câmera aqui, vamos ver se
consegue mostrar aí. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que eu acho que é inédito, né? Ou já teve outros aparecidos? Olha, o nosso é o primeiro, mas acho que a gente vai fazer mais, sim, porque foi um sucesso. Foi uma iniciativa muito bacana que a empresa apoiou e ficou muito feliz com o resultado, que é falar de mobilidade urbana para as crianças aí de 3, 4, 5 anos de uma forma muito lúdica, mas de uma forma educativa, bem responsável. Didático, eu estava acompanhando, lendo aqui. Bastante didático. E por que a gente fez isso? Esse foi um trabalho em celebração aos 50 anos da empresa. Mas porque a gente não está pensando nos 50 que passou. Eu estou pensando nos meus 50 anos que vão estar por vir, os clientes dos próximos 50 anos, né? E uma empresa que apoia e incentiva ideias de mobilidade, não só aqui, mas no mundo. Nós somos embaixadores, né, aqui no Brasil da UITP, que é a União Internacional de Transporte Público, e a gente tenta difundir o mais, de forma mais precisa e geral possível os benefícios da mobilidade urbana, que a gente não, e como eu falo e vou concluir minha fala aqui, não tem nada mais ESG do que o transporte coletivo. E esse livrinho aqui é de distribuição gratuita, né? Distribuição gratuita, muito bem lembrado. A gente fez agora na campanha do mês do livro, agora no dia do livro em abril, distribuímos em diversas cidades do Brasil, não só na cidade de São Paulo, mas diversas cidades, em escolas também, em campanhas. A gente tem levado esse conhecimento afinco, assim, né, nas comunidades, nos nossos equipamentos. É uma iniciativa voluntária, é realmente mostrar para aquelas crianças que um dia vão ser os clientes do transporte, falando, eu já ouvi disso, eu sei que tinha que pegar os meus meios de transporte no terminal, que é a forma mais segura e confortável possível. Muito bom, muito bom. Vanderlei, para a gente encerrar aqui mesmo, sua experiência como diretor de novos negócios, né? Eu imagino que você fica o tempo todo ligado, antenado a tudo que acontece no mundo, a esse cliente que quer ter experiências fantásticas, né? A vida já não está fácil, a gente tem que ajudar e facilitar, gerar novos negócios, né? Os terminais têm essa possibilidade de gerar novos negócios, então são novas pessoas sendo contratadas, né? Como é que você chegou aqui? Como é que foi está sendo essa aventura na sua vida de lidar com o transporte de passageiros? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. É a maior gratidão que eu fui abençoado de estar nessa posição e poder contribuir com melhorar a vida das pessoas. A gente tem um propósito muito sério com todos os nossos 5.000 colaboradores. Se você perguntar para o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas, e a gente realmente melhora. Isso nos deixa não só feliz e satisfeito, mas cativante por um futuro melhor. Realmente. Você já teve experiência anteriores a essa que você está tendo aqui? Não. Terminais? Não. Eu posso até te falar, Henrique, que eu estou na Suscan, estou completando 17 anos esse ano de 2023. Que legal, é bastante tempo, hein? E eu tenho 35. Então eu iniciei com 18. Puxa. É o meu primeiro registro bem... Teve alguns temporários antes, mas teve o primeiro registro firme. E eu entrei como office boy na empresa. Então, essa empresa que melhora a vida de milhões lá fora, melhorou a minha também. E qual que é a forma que eu vou retribuir? Melhorando também a vida das pessoas, fazendo o que eu sei fazer de melhor. Parabéns, Vanderlei, parabéns a toda a equipe, a todos os envolvidos da Socican, nosso muito obrigado. O que dizer do Parque da Mobilidade Urbana, da Rádio Ônibus, né, que valoriza um pouquinho o setor, porque muitas vezes a comunidade não tem essa noção, né, que por detrás de um terminal existe equipamento, pessoas, qualificação. Então, às vezes, no dia a dia, não corre, a pessoa louca para embarcar num ônibus, né, enfim, continuar o seu trajeto, sua vida, não se dá conta disso tudo. Então, o trabalho nosso é poder mostrar, são 9 anos fazendo isso. E o Parque da Mobilidade Urbana, né? Um momento importantíssimo de discutir esse assunto com grandes atores, né? Que estão envolvidos nisso tudo, que falar desse projeto importante, né? De valorizar ainda mais o setor. Perfeito. Eu estarei lá para aprender um pouquinho mais. Ilustres presenças vão estar lá e estou muito feliz. Agradeço você, parabéns pelos 9 anos e que venha muitos mais anos aqui conosco, viu? Obrigado pelo trabalho. Obrigado mesmo. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.